Oi, meu povo, tudo certo por aí? Que bom estar aqui com você mais uma vez na nossa TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, viu? Você já sabe que o espaço é todo seu, então chegue para cá, já deixe seu copo de água aí do lado para você não perder tempo, porque hoje o Azeviche abre espaço para falar sobre uma iniciativa que une afeto, protagonismo e potência feminina negra aqui em Salvador. Eu estou falando do projeto Ciranda Preta Protagonismo Feminino, que nasceu do desejo de criar uma rede de apoio entre mulheres negras, fortalecendo conexões, impulsionando negócios e também ocupando espaços de prestígio que historicamente lhes foram negados. Idealizado por Daniele Pires, consultora em SG e especialista em desenvolvimento de pessoas, e também por Najara Black, empresária e criadora da marca N Black, o Ciranda Preta propõe encontros mensais em torno da mesa, em jantares que vão muito além da gastronomia. São momentos de troca, acolhimento e estratégia, onde o afeto se transforma em ferramenta de poder coletivo. Hoje, então, a minha conversa é com Daniele Pires, uma das idealizadoras desse projeto inspirador, para entender exatamente como surgiu essa ciranda, o que ela representa efetivamente para essas mulheres negras e, principalmente, quais os caminhos ela vem abrindo na cidade e também fora dela. Daniele, meu amor, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso Azeviche. Bom dia, Cris. Ó, já tô chamando de Cris, viu? Fique à vontade. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui para falar da ciranda, né? A ciranda preta, que é de fato assim um bebezinho, posso dizer assim, né? Tem pouquinho tempo aí que a gente colocou na rua esse projeto, mas é impressionante o quanto que a gente vê que era necessário algo, né, com essa temática, né, com esse viés aqui na nossa cidade. Porque diferente do que muitas pessoas imaginam, sobretudo as pessoas de fora que eu converso, acham que isso é algo muito comum em Uhum. Salvador, né? Por conta de a gente ter aí uma população, né, de mais de 80% autodeclarada negra, mas a gente ainda tem, né, entre nós, e aí eu falo nós, pessoas pretas, mulheres pretas, um, digamos assim, uma limitação, né, que nos foi imposta e que a gente vem quebrando isso, quer falar sobre negócios, quer falar sobre prosperidade, quer falar de carreira de maneira aberta, objetiva, estratégica, entendendo como é que cada uma de nós pode efetivamente contribuir, não é, uma com as outras. E aí o formato é o formato que a gente sabe fazer muito bem, que vem com a gente, que é ancestral, que é o afeto, né? Você definiu muito bem, muito mais do que um jantar, a gente se propõe a fazer esses encontros para potencializar, né, a carreira e os negócios de mulheres pretas. E como é que a gente faz isso? Mensalmente, nós escolhemos aí restaurantes da cidade. Num primeiro momento, a ideia é que esses restaurantes sejam, digamos ali, de chefes ou proprietários, pessoas negras, Uhum. mas não só isso. A gente também quer ocupar lugares de prestígio. E a gente tem lugares de prestígio que têm proprietários negros, né, restaurantes que estão aí entre a cena, né, dos restaurantes que são muito procurados e tal. E temos outros espaços que não necessariamente, não é, têm proprietários negros, mas que têm aberto as portas para nós, porque para a gente isso é uma primícia, Uhum. né, é algo que a gente não abre mão. A gente não vai para lugares onde a gente se sente violentada, que a nossa presença não é benquista e que num primeiro contato que eu e Najara fazemos para escolher esses lugares, para fazer essa curadoria, se a gente sentir que ali não é um espaço que vai nos receber bem, receber as nossas bem, a gente também já abre mão. Perfeito, gostei de saber disso, viu? A gente vai entender mais os detalhes do projeto, como ele acontece, mas eu quero entender como é que se deu esse primeiro encontro entre você e Najara, porque Najara eu já conheço há muito tempo, acompanho o trabalho dela com a marca N Black, né, que é bem conhecida aqui na cidade. Já estive lá, a gente já passou, já resenhou, enfim, adquiri muitos produtos, mas eu quero saber como é que se deu esse encontro entre vocês até chegar nessa ideia de criar a Ciranda Preta. Então, como você falou, né, Najara tem aí, desse ano a N Black está fazendo 20 anos de mercado, né? A gente está falando de uma marca criada por uma mulher preta e se manter no mercado todo esse tempo, né, sem nunca ter fechado as portas
e, enfim, tem enfrentado todas as dificuldades que uma mulher preta tem. Então, Najara é uma pessoa que sempre fez parte aí do meu rol de admiração. Nós somos contemporâneas, aí temos mais ou menos a mesma idade, mas sempre esteve nesse lugar, dessa mulher empresária e que foi alvo de admiração para mim, como para muitas de nós na cidade. Eu e Najara nos aproximamos, na verdade, porque conhecer, já conheço há muitos anos, mas tipo assim, nos aproximamos de verdade na ocasião de um evento que a gente foi convidada para participar de um painel no Júlio das Pretas, em 2024. A gente participou juntas desse painel. E aí, naquela ocasião, assim, foi uma conexão muito rápida, a gente, né, trocou contato e combinamos de ter algumas conversas e tal. E assim, digamos assim, nós nos conectamos, ficamos mais próximas. E nas conversas, nas saídas, nas coisas que a gente fazia, assim como eu, Najara também, frequentemente está em São Paulo, né, ou para participar de eventos, ou para, no caso dela, né, ela tem a questão de material, que às vezes ela tem que faz essa compra em São Paulo. E aí, o que a gente conversava era isso. Em São Paulo, isso acontece de maneira muito mais comum, né? Já existem algumas mulheres que têm esse hábito de se reunir para esse olhar estratégico do negócio, né? A gente está falando da cidade aí que pulsa negócios no Brasil, né? Quando a gente fala de centro financeiro e econômico, São Paulo ocupa muito esse lugar e a gente começou a observar essa movimentação. E nessa observação a gente falou, poxa, a gente precisa fazer algo assim em Salvador. Vamos, porque a amizade para mim é assim, sabe? Só me conecto com gente assim, do Bora, vamos, pra hoje, bora, pra bora. hoje. E aí a gente conversou, ela topou e foi assim que começou, entendendo que, apesar de São Paulo ter, outras cidades ter, e aí, na verdade, isso vem muito de um modelo também muito norte-americano, né? O norte-americano tem um hábito muito grande de fazer isso, esse black money, né? De fazer negócios entre eles. E quando nós conversamos, uma coisa que para a gente era importantíssimo, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer com a cara de Salvador. Assim, não tem como a gente copiar o modelo norte-americano, não tem como a gente copiar um modelo que as paulistas fazem, porque nós estamos na Bahia, nós estamos em Salvador e a gente tem o nosso modo de se conectar, nós temos o nosso modo de fazer negócios, né, dessa criação de afeto, e a gente respeita muito isso. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial, porque a gente quer valorizar a nossa identidade. A gente não quer se tornar a mulher norte-americana que faz negócio, nem a gente quer se tornar a mulher paulista que faz negócio. Não, a gente faz negócio respeitando quem nós somos, a nossa identidade, o nosso território e a nossa forma de criar afeto, né, e usar isso como estratégia nesses encontros. Ótimo, e é importante que vocês tragam as particularidades de vocês, né, reconhecendo o lugar da mulher preta soteropolitana, porque o mercado aqui é um, em São Paulo é outro, nos Estados Unidos é outro, então não dá para se equiparar. Mas e a escolha do nome, Ciranda Preta? O que é que ele simboliza para vocês e como é que vocês chegaram nesse nome? Então, o primeiro desafio foi esse, é a gente nomear, não é, esses encontros, assim, algo que era importante para a gente ter um nome. E aí, na busca ali, a gente, inclusive, fez umas pesquisas, né? Hoje é um recurso que é inteligência artificial, vamos olhar e tal. E, enfim, a gente encontrava coisas soltas, mas não nada que realmente representasse o que a gente queria fazer. E aí, juntando isso, as pesquisas, a gente juntou alguns nomes, né, para que desse o caráter que a gente queria. Por que Ciranda Preta? Ciranda que é esse lugar mesmo, né, de roda, de linearidade, né, de estarmos todas ali em movimento, porque Ciranda representa isso. Ciranda representa movimento, Ciranda representa muito a nossa região, né, que é a região Nordeste, que fala muito desse movimento circular, de dança, mas de movimento. E obviamente, né, somos mulheres de axé e nos lembra o xerê, que é esse lugar também, não é? Que é o lugar ali da roda, onde todas as pessoas que estão em um xerê se permitem ali estar no mesmo lugar, mas não só isso. E existe também o momento do rum, né? Que
cada um tem o seu momento de brilhar. Isso. E dentro dessa roda da Ciranda Preta, a gente considera isso. Todas nós, né, temos o nosso espaço de movimento, mas cada uma de nós respeitamos esse rum da outra, né? O momento da outra brilhar. E a gente celebra isso. Nós estamos para celebrar. Então não tem como. Por isso que eu digo assim, que a nossa forma de fazer é diferente. Porque a gente não faz, a gente não quer se distanciar disso que faz parte da nossa ancestralidade. Então essa ciranda está o tempo todo se movimentando, trazendo esse protagonismo, né? Ciranda Preta, protagonismo feminino, né? E aí, obviamente, a gente está falando de uma ciranda preta com protagonismo feminino de mulheres negras. Muito bom. Me fale um pouquinho das suas experiências, né, em SG e também em desenvolvimento de pessoas, como é que elas acabam contribuindo para esse novo projeto, porque ele não é tão antigo assim, viu, gente? Ela está falando assim com tanta propriedade, parecendo que já tem 400 anos, mas é bem recente. A gente vai falar exatamente quando ele surge e tudo que vocês já fizeram até então, mas quero falar dessa contribuição, né? Das suas experiências nesse projeto. Como é que você vem agregando? Então, eu digo que eu sou essa pessoa que, digamos, incomodada com digamos assim, com a permanência, digamos assim, numa mesma coisa, sabe? Sim. Nas coisas que me limitam a dizer o que eu tenho que fazer. Eu sou uma mulher que eu já passei por 3 transições de carreira, tá? E aí me sinto privilegiada quando eu falo sobre isso, porque foram todas intencionais, buscadas por mim, né? Eu só estive e só permaneci fazendo aquilo que fazia sentido. Quais foram essas? Sentido para mim. Eu iniciei a minha jornada profissional no turismo, né, na hotelaria. Sim. Então eu trabalhei aí na chamada hotelaria de luxo por alguns anos, né? No hotel ali que era considerado o hotel, né, mais emblemático aí, que representava essa hotelaria de luxo em Salvador. Enfim, galguei uma trajetória interessante, cheguei a cargos de liderança, enfim, passei por alguns lugares bem interessantes e depois, alguns anos depois, recebi um convite para migrar para a área de entretenimento. Então, me tornei produtora daquela que, no momento, era ali a produtora que fazia os maiores eventos de Salvador. E aí, naquele boom que a gente teve aqui, inclusive, né, dos sertanejos, né, não vou falar nome de evento, mas dos grandes eventos aí, no Parque de Exposições, né, daquele outro espaço que tem na Paralela, enfim. Então, minha vida por muitos anos foi isso. Né, o entretenimento, a produção de evento, viagem, acompanhar a banda, produzir evento na cidade. E chegou em determinado momento, eu falei, não, quero retornar para a hotelaria, mas agora eu vou para a área comercial. Aí recebo mais um convite para estar à frente, né, de uma rede hoteleira internacional, né, uma multinacional, na verdade, francesa, que aí tem hotéis pelo mundo todo, e me torno executiva comercial nessa rede de hotelaria. Vem a pandemia, eu acho que foi um momento ali, acho que todos nós paramos um pouco para pensar, não é? Sobre qual era aquele momento que estava vivendo e o que de fato fazia sentido para as nossas vidas. E como eu falei, né, ao longo desses lugares que eu passei, sempre aquele incômodo, né, da negra única, né, de estar em determinados lugares, de acessar espaços profissionais e ter voz ali para estar à frente de alguns times, mas assim, eram sempre times brancos, né? Você fazer uma convenção, essa empresa, né, essa multinacional, tem uma convenção anual que acontece, né, itinerante aí pelo país. E aí já tirei foto com 250 pessoas, eu era a única mulher negra presente nesse lugar. E isso é algo que talvez, assim, para algumas pessoas, não, nem parece, mas essa solidão é um negócio, assim, surreal, porque tem conversas que você não tem no dia a dia, que as pessoas não te entendem. Então, tem experiências, vivências que só com uma mulher preta eu sei. E eu não estou falando que as pessoas não me acolhiam, não me tratavam bem, mas é sobre uma outra coisa. E quando veio a pandemia, eu resolvi, que eu falei, eu preciso trabalhar com o que faz sentido para mim, assim, propósito.
Eu iniciei a minha experiência com impacto social, né, há cerca de 20 anos atrás, trabalhando, fazendo um trabalho no Bloco Afro, uma lei de balé, né, como voluntária, e aí a serviço da minha comunidade. Né? Meu filho nasceu e eu tenho um filho de 20 anos, e aí naquela ocasião meu filho tinha 4 meses, eu falei, cara, qual é esse mundo que meu filho vai encontrar? Eu não quero que meu filho passe pelas mesmas coisas que eu. E aí, como muitas das mulheres, esse start veio, então eu começo a fazer trabalho voluntário na minha comunidade, numa lei de balé, em outros projetos sociais que me chamavam ali, mas eu, como eu falei, eu pertencia ao mundo corporativo. E aí, quando eu, de fato, chega a pandemia, eu falei, agora eu vou retomar, eu vou voltar para isso que, de fato, eu tenho como interesse pessoal, como vocação e como tem que ser, né? A gente só Sim. faz quando é intencional. E para mim foi intencional naquele momento dar um outro rumo à minha carreira. Então me preparei tecnicamente, estudando mesmo sobre ESG, fazendo uma formação em diversidade e inclusão no Instituto Etos, que é um instituto aí de renome, e enfim, algumas outras formações técnicas. Então eu tomo uma decisão e eu sou essa pessoa, eu decido e eu vou. Então eu falei, não, eu vou trabalhar com isso. Pedi demissão, as pessoas dizem, não, Dani, o que foi, o que aconteceu? É alguma coisa, espera um pouco, tem algo que a gente possa fazer. Eu falei, não, não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo. Eu estou num outro momento da minha vida e eu preciso começar a agir por aquilo que me incomoda. Se é um incômodo para mim estar em espaços que eu sou a única pessoa negra, o que eu posso fazer para transformar isso? Eu sabia que eu tinha as ferramentas para isso. Então, foi assim que eu me tornei consultora em ESG, né? E fiz também o MBA em gestão de pessoas e liderança, considerando que a gente não vai fazer transformação se a gente não mudar ali o core das empresas, que é onde chegam, né, as pessoas para trabalhar. Não é? Como é que essas pessoas são recebidas? E trabalhar com gestão de pessoas e liderança, me especializar em desenvolvimento de pessoas, veio muito disso, de que eu queria estar a serviço de tornar esses ambientes corporativos mais inclusivos, não é? Sobretudo para pessoas negras. Né? Então, foi assim que eu me tornei essa profissional. Né? Aí a gente está em 2025, então isso aconteceu, né? Eu iniciei essa jornada, digamos assim, trabalhando intencionalmente, profissionalmente, com esse tema em 2021, né? E ao longo desse tempo aí tenho feito algumas coisas interessantes. Eu confesso que eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu não ando só. Uhum. E aí as coisas, às vezes, acho que acontecem até um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas espera, sobretudo quando a gente passa por transição de carreira, enfim. Sim. E eu sempre fiz muito uso da minha rede de contatos. E foi por isso que eu entendi que a ciranda, mais do que nunca, deveria acontecer. Por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa disso, de conexão, de networking mesmo. E foi esse networking que me trouxe até aqui. Né? Os acessos que eu tive e como eu fiz uso disso de maneira estratégica. Então, eu entendo que a ciranda é esse espaço de colaborar e dividir isso com outras mulheres. Assim, não apenas esteja nos lugares, mas como é que você está nos lugares de maneira estratégica, considerando os seus objetivos e, para além disso, como é que você transforma isso para o coletivo. Então, é essa experiência, essa bagagem que eu busco trazer para essas mulheres, né, continuar conectando elas, mas, sobretudo, compartilhar com elas a minha experiência também de como é que, tendo ocupado alguns espaços, como é que eu fiz deles algo que deu uma outra guinada na minha carreira, né? E eu acho que isso pode acontecer com todas nós. A gente só precisa entender a forma e, para mim, a forma é o coletivo. Né? Assim, eu não consigo ver outra forma de fazer, porque ainda que a gente encontre pessoas não negras e aliadas e que têm, muitas vezes, até um interesse de nos ajudar, digamos assim, de contribuir com as nossas vidas, mas voltando àquilo que eu falei antes, existem algumas vivências, algumas experiências, algumas coisas que nos atravessam que a gente só consegue compartilhar entre nós. É verdade. Então, esse apoio mútuo, essa vontade de fazer junto, para mim é algo muito latente, sabe?
É fundamental. E foi isso que me trouxe até aqui, né? Entender que a minha força está no coletivo, né? Eu sou de uma família matriarcal, então as mulheres da minha vida são as minhas avós, e elas me ensinaram isso, assim. Eu vi duas mulheres pretas que saíram de Salvador, foram para o Rio de Janeiro em busca, digamos, né, com os maridos, em busca de algo melhor, e chegaram lá e se viram sozinhas, né? Duas irmãs, 12 filhos, juntando de todas, e elas duas criaram sozinha. Todo mundo hoje bem criado, cada um com a sua vida. E essa referência que eu tenho, sabe? De mulheres que não retrocedem, assim, que a gente só vai. E isso é muito nosso, né? Então, falar, compartilhar sobre isso é o que me motiva. Que bom que ele motiva, porque também nos impulsiona. Já se emocionou, a gente vai fazer nossa pausa para o intervalo, mas essa história que você traz da sua vida, né, de como você, a partir do momento que você percebe que algo lhe incomoda, você também se propõe a mudar, acaba impulsionando outras pessoas que talvez estejam aí, estejam em casa nos assistindo, que estão precisando justamente dar esse próximo passo, virar essa chave, e às vezes ficam travadas ali no medo, na insegurança. E que bom que você trouxe essa dose de coragem hoje para as nossas telespectadoras, principalmente. Vamos fazer essa pausa então? Tá na hora já, a gente se antecipa um bocadinho, faz a nossa pausa, a gente já volta com o nosso Fazer Visto, conversando hoje com essa mulher incrível, que é uma das idealizadoras da Ciranda Preta. A gente vai entender ainda como acontecem esses encontros, como são escolhidas essas mulheres para esses jantares especiais. Tudo isso é na volta. Fica aí que é rapidinho. Pronto, rapidinho, já estamos de volta com o nosso Azeviste de hoje, conversando sobre a Ciranda Preta. E Daniela está aqui justamente para explicar tudo para a gente, como é que esses encontros acontecem, né? Ela contou um pouquinho da história dela no bloco anterior, como se deu esse encontro com Najara, como se deu a formação dessa ciranda. Mas eu quero, Daniela, que você me conte agora como é que se dão esses encontros, com a periodicidade e principalmente como é que você faz a curadoria de quem vai participar dessa ciranda. Então, os jantares da Ciranda Preta, eles acontecem mensalmente. A gente tem buscado fazer sempre na primeira quinzena de cada mês, inclusive para aproveitar também, porque quando você cria uma periodicidade é mais fácil, né, das mulheres se organizarem. Geralmente eles têm acontecido às quintas-feiras, acho que teve uma vez só que a gente fez na quarta, mas a gente cria isso para poder, como eu falei, as mulheres se organizarem, porque tem compromisso, vai ser na primeira ou na segunda semana, né? Sempre numa quinta-feira, então fica mais fácil mesmo delas se programarem. E os convites, na verdade, né? Os jantares da Ciranda Preta, ele acontece via convites, tá? As mulheres são convidadas. E como é que a gente faz, tá? Eu e Najara fazemos uma curadoria, não é? Dessas mulheres, muitas mulheres que a gente admira, que a gente já acompanha mesmo, o corre profissional, outras que são indicadas, né, pelas ciranders, que é como a gente chama, né, as mulheres que já estão aí desde o início participando com a gente. A gente começou esse encontro com 35 mulheres e no nosso último jantar nós tivemos aí a presença de 140 mulheres. Né? E foram 140 porque a gente teve que limitar por conta mesmo do espaço. A gente ainda tem aí essa questão em Salvador, né? A gente não tem tantos restaurantes que acomodem aí essa quantidade e a demanda que a gente tem recebido de participação. E com relação à curadoria, às vezes as pessoas assim têm alguma dúvida. O que acontece? A gente observa de fato qual é o momento de carreira das mulheres que a gente está trazendo. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma rede de mulheres que possam contribuir para a vida de outras, né? De mulheres que possam inspirar, de mulheres que possam criar acesso para outras mulheres. Então a gente tem que entender isso para fazer essa mecânica acontecer. Né? Como eu falo, é ótimo, a gente se celebra assim, é maravilhoso. Tá entre mulheres pretas, é o que eu falo, né? Tomando bons drinks, comendo bem, dando risada, se sentindo valorizada pelo que você é, né? Tendo a sua beleza celebrada, e a gente faz muito isso entre nós, mas para além disso a gente não pode perder qual é o foco principal, que é impulsionar negócios e carreiras,
né, para que a gente consiga abrir portas para outras, para que a gente consiga trazer outras, digamos assim, para esse momento de carreira de muitas de nós que já estamos ali. Então, essa curadoria é feita pensando isso. Óbvio que a gente traz também pessoas que estão iniciando na carreira exatamente para que elas possam se inspirar, reverberar e entender ali, fazer o que a gente chama, né, esse match de quem são as pessoas que estão ali e como efetivamente elas vão contribuir para potencializar essa rede. A gente não quer ser só um grupo, só um encontro, só uma celebração. Assim, e nós já temos números, né, que indicam isso, né? Tudo é monitorado, tudo é acompanhado, né? Então, nós temos dados mesmo com relação a essa efetividade, com relação a negócios, com relação a impulsionamento de carreira. Então, a gente tem na Ciranda mulheres empresárias que contrataram outras mulheres da Ciranda para ser fornecedora na empresa dela, ou aquela mulher que chegou para outra e falou: olha, eu trabalho em tal empresa, tem essa oportunidade. Eu diretamente não consigo te ajudar, tipo assim, porque não sou eu a pessoa, mas eu consigo te colocar numa mesa de reunião e fazer ali o contato para você conversar com tal pessoa. Fazer a E aí ponte, né? fazer essa ponte, né? Essa conexão que muitas vezes é necessária. E por isso que é importante a gente fazer essa curadoria para que seja cada vez mais produtivo de fato e não perder esse cerne, que nós estamos ali para fazer negócios e para impulsionar a carreira. Então, seja através de uma indicação, seja através, como eu falei, né, de colocar em contato com quem decide e muitas vezes é fazendo negócios entre nós, né? Então, a gente tem uma infinidade de profissionais, né? De profissionais liberais, tem médicas, dentistas, advogadas, temos esteticistas, temos transistas, né? Uma demanda muito grande que a gente tem. E aí a gente tem transistas, pessoas que trabalham com beleza, com moda, enfim, é uma infinidade de profissionais e que essa capilaridade é muito importante, né? Porque nós estamos em diferentes lugares e conseguimos oportunizar umas às outras. Então, é isso, é por isso que é feita essa curadoria. E aproveitando e falando para as pessoas, assim, a gente recebe muita mensagem no nosso Instagram, algumas pessoas que conseguem o meu contato, e de Najara, poxa, o que faz para participar da Ciranda? Ainda não consegui. Assim, a gente tem essa questão mesmo dos espaços, essa limitação. A gente dá preferência para as pessoas que já participam dos encontros. Como eu falei, né? A gente começou com 35, hoje são 140. Mas, assim, tem pessoas que estão recorrentes todos os meses e a gente sempre está trazendo novos. Então, o que a gente pede é: segue a Ciranda, manda mensagem para a gente, que a gente vai tentando absorver aí o máximo que a gente conseguir, considerando o que nós falamos com relação a essa curadoria e da importância que nós damos para tornar essa rede cada vez mais potente. Mas Calma. esperem que vai chegar, vai chegar. Vai chegar a hora. Eu também estou devendo, viu? Ela fui convidada, não vou negar, mas ainda não consegui estar presente, mas quero sim vivenciar esse momento que acho que é tão importante para fazer essa troca. Mas eu quero entender. No primeiro momento eram 35 mulheres, como você falou, já chegou ao número de 140. Como é que vocês fazem para traçar esse diálogo, para interagir com todas as pessoas que estão nesses jantares? Como é que acontece? O que é que vocês abordam nesse primeiro momento? Então, a nossa grande estratégia, a nossa grande ferramenta é o afeto, tá? Então, isso a gente não pode perder de vista. E quando essas mulheres chegam, né, nos nossos encontros, elas já sentem isso, né? Esse acolhimento, esse afeto, né? Então, determinados lugares, por exemplo, nós estamos, né, em um lugar que hoje tem uma imponência quando a gente fala da gastronomia baiana, que é a Rua Chile. Sim. Né? Então, hoje tem aí centros gastronômicos que estão, né, despontando na cidade e é objeto de desejo. E aí, muitas vezes, né, essas mulheres não se sentiam à vontade de estar nesses lugares. E não é por uma questão financeira, muitas vezes. Né? A grande maioria das mulheres que estão na Ciranda são mulheres que estão muito bem posicionadas profissionalmente. A verdade é essa. Né?
Mas que não se sentia vontade, porque os olhares, onde eu vou, né? Fico com vergonha de ir sozinha, ou inclusive os nossos medos, muitas vezes, de sofrer as violências Uhum. cotidianas, né? Das microviolências, que de micro não tem nada, cada um é que sabe como é impactada. E na ciranda a gente recebe essas mulheres, né? Muito bem, elas se arrumam, se embelezam, eu digo, gente, é um desfile. Né? Como é que em algum momento tentaram dizer pra gente que nós não somos belas, né? Porque eu fico encantada, porque as mulheres chegam todas muito belas, assim, preparadas para essa noite especial. E a gente começa com esse acolhimento, com essa troca de afeto e, na medida do possível, eu e Najara fazemos muito isso. Essa é fulana, ela trabalha com isso. Tem fulana que também faz isso. Poxa, essa é uma ponte interessante, né? Vamos, senta aqui você, senta vocês na mesma mesa e tal. Obviamente, como o nome já diz, é uma ciranda. Então as mulheres levantam, andam, rodam, uma hora está numa mesa, uma hora está em outra, mas a gente tenta, na medida do possível, fazer, por isso que é importante que seja conosco essa curadoria, porque aí a gente sabe cada uma que chega, né? Tem uma lista, então as pessoas marcam presença, essa é fulana, ela faz isso. A presença é via inscrição, então a gente tem um forms, então a gente sabe exatamente quem é que está, o que essa mulher faz, digamos assim, qual é a profissão, se ela está em alguma empresa ou se ela tem o seu negócio próprio. Então a gente aí vai fazendo mesmo esse match, essa conexão. E as mulheres, né, a gente é ligeira, né? Mulher preta não tem espaço para não ser assim. Então, entre nós mesmos, né, entre elas mesmas, elas giram, conversam com uma, conversam com a outra. E óbvio que em um encontro você não vai conseguir conhecer Sim. todo mundo. Mas a gente conta aí uma média de, em cada encontro, cada mulher gera pelo menos 3 conexões. E aí, o que a gente está falando? Pelo menos 3 conexões. Ela conheceu ali pessoas que não são digamos assim, né? Que já não eram do hall de amigos, de contato dela. Cada mulher consegue se conectar com pelo menos mais 3 em cada encontro. Tem aquelas que realmente vão em um encontro, conhece várias e já faz parceria, e já marca a reunião, e enfim, isso acontece. Mas, como eu falei, assim, a gente busca que isso aconteça de maneira genuína. Né? A gente não se apega àquele modelo tradicional, né, da rodada de negócio. Não, 10 minutos em uma mesa, né? Muda para outra mesa. Não, porque isso torna Deixa a mais coisa do ser fluida, mesmo, né? né? Exatamente. Deixa ser fluido. Agora me conte, você já traz, assim, primeiro traz esse marcador. Em que ano, em que momento foi que começou a ciranda? Então, a Ciranda Preta, a gente fez o nosso primeiro encontro no mês de julho, né? Deste ano, 2025. Desse ano, 2025, nós fizemos o nosso primeiro encontro e não poderia ter mês melhor, não é? Claro, Que é Julho das exatamente Pretas. esse Julho das Pretas, e eu e Najara também estávamos fazendo um ano da nossa conexão em um evento, né, em comemoração a este marco. E eu digo, todos os meses são importantes para a gente, mas no mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, nós temos assim um espaço maior, não é? E o interesse maior das pessoas com relação às nossas pautas, às nossas necessidades. Então, esse primeiro jantar foi feito tanto para celebrar, não é, um mês de julho, esse Julho das Pretas, mas também para marcar esse momento de que a gente quer dar uma virada, digamos, com relação ao que a gente tem de coletivo, de celebração, mas também para a gente colocar a prosperidade, os negócios, né? Falar sobre dinheiro, ganhar dinheiro como algo primordial e que é de interesse de nós mulheres pretas, né? A gente não quer apenas sobreviver, a gente quer viver também a abundância, né? Que faz parte de nós, que veio com os nossos ancestrais e nos foi tirado, não é? A abundância e o conforto, né? Exatamente. Que isso pode proporcionar e que muitas vezes nos é tão caro em determinados espaços, nos é negado muitas vezes. Enfim, a gente vai seguir acompanhando o trabalho de vocês. Óbvio que é um trabalho
que a gente olha e se orgulha, justamente porque tem tão pouco tempo, né? Digamos que a gente está conversando agora, no mês de novembro, de julho para cá, 5 meses. Então, Isso. vocês vêm fazendo esse trabalho. Eu acredito que muitas histórias inspiradoras já tenham chegado para você, já tenham chegado para vocês. E eu queria que você trouxesse alguma dessas histórias, assim, alguns relatos de mulheres que participaram desses encontros, participaram dessa ciranda e que já estão colhendo frutos. Então, a gente tem alguns relatos, assim, bem interessantes, como eu falei, seja da contratação, seja das parcerias, mas eu acho que eu quero falar muito de uma das empresárias em específico, que faz parte da Ciranda, que é nossa apoiadora, assim, que desde o primeiro momento, né, acho que eu posso falar o nome dela, né? Claro, fique à A vontade. Ana Junqueira, ela é proprietária da Elo Comunicação, Sim. né, a empresa de comunicação visual, e que desde o primeiro momento, desde o primeiro encontro da Ciranda, ela fez: olha, o que vocês precisarem com relação à comunicação visual, conta comigo. Isso para mim é muito importante, porque eu estou nesse lugar da solidão, como, né, a única mulher negra em Salvador que tem uma empresa de comunicação que está acessando mesmo grandes eventos. Sim. Hoje ela faz eventos aí, né, da Globo, o Negritudes, o Afropunk Brasil agora, toda a comunicação do Afropunk Brasil, né, foi da Elo Comunicação, Uhum. que tem aí a Ana Junqueira à frente, mas não só isso. Durante o encontro na Ciranda, ela conheceu Simone, que é uma advogada, mas que tem um viés comercial muito grande e que estava, digamos assim, um tanto descontente com o contexto profissional que ela estava, porque ela vem da área comercial, enfim, e se formou em direito, mas via que as oportunidades talvez não viessem acontecendo de acordo com o que ela buscava. E aí, numa conversa, num desses encontros da Ciranda, Ana se conectou com Simone e aí entendeu ali, buscou entender qual era as características, enfim, esse e rolou esse match, né? Digamos assim, essa é a pessoa que eu preciso. Simone hoje é gerente de vendas da Elo Comunicação. Sim. E foi uma conexão que aconteceu Ah, que através da legal. Ciranda, né? Eu apresentei elas, e aí, porque a Ana já tinha comentado comigo que estava buscando alguém que assumisse, né, essa posição na empresa dela, mas que ela queria uma mulher negra. Esse é um dos exemplos do que aconteceu na Ciranda. E a gente tem outros, assim, outros relatos. Digamos assim, o pessoal da estética, né, de um modo geral, assim, a gente tem biomédicas, né, pessoas, e aí, ai, olha, todas as vezes que elas se encontram, olha quem está aqui na clínica. Então, elas postam ali os vídeos para a gente ver. Hoje, vou falar de uma coisa muito importante, que inclusive aconteceu quando eu estava vindo para cá. Uma das nossas cirandas, que é uma empresária, a Zazá Souza, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ela é a primeira mulher, essa primeira que a gente quer deixar de ser a primeira, porque a gente quer abrir portas, mas enquanto ainda for, a gente precisa falar, né? Que ela é proprietária de uma operadora de plano de saúde, né? E ela estava falando sobre o interesse dela de se conectar com mulheres que estivessem na rede, que falam inglês ou que estejam nessa caminhada estudando inglês, porque para formar um grupo, não é, para saber se tinha alguém que pudesse ajudar ela na conversação, para ela exercitar. Resumindo, hoje, exatamente no dia de hoje, terça-feira, dia muito importante para mim, né? E a gente criou um grupo de mulheres que fazem parte da Ciranda, que falam inglês, para que semanalmente a gente crie esse clube de conversação. Ó, que massa. Entendeu? Isso vai ser presencial, isso vai ser Isso, a gente vai online? fazer online, né? O evento, o primeiro encontro, inclusive, já acontece essa semana mesmo. A gente já marcou um dia, já botou lá, e é tudo Legal. assim, né? Já botou lá Tudo é pra o ontem. link, e aí, quem pode tal dia, tal horário, vamos. Pronto. Então, nós teremos um encontro. Né? Zazá está nessa busca, né? Porque ela foi convidada para uma palestra internacional, então ela está se preparando para esse momento, para fazer a apresentação dela em inglês. E nós nos unimos, né? Tem eu e tem outras que fazem parte do grupo que também falam inglês. E aí a gente vai fazer esses encontros semanais aí para exercitar,
não é? Essa ferramenta que é tão Ótimo. importante no mercado de trabalho. E aí eu acho que eu expliquei um pouquinho de como é que as coisas se É, dão entre nós, sabe? com Assim, a gente certeza. busca, seja para contratar, seja para indicar, seja para colaborar efetivamente uma com as outras, e é isso que a gente vem fazendo. Esse clube, como ela deu o nome? Foi uma das cirandas, ela botou, que ela é executiva da área de tecnologia, Rosi que deu o nome, ela falou. Ciranda Preta Lunchtime, né? Que é o horário do almoço, porque o encontro vai acontecer ao meio-dia, porque muitas estão trabalhando, não Sim. conseguem fazer. Então a gente marcou meio-dia, essa semana vai ser na quinta-feira, meio-dia, e a gente vai seguir é, se conectando, e dessa vez a gente vai falar em inglês, porque nós também temos essa ferramenta disponível, né? A gente tem mulher preta que fala inglês em Salvador, né? Boa, boa. E aí, já pegando o gancho disso, né? Porque nesse primeiro momento vai ser um grupo de conversação, até para vocês desenvolverem um pouco mais. Mas vocês pensam em, além dos jantares, incluir outras ações do Ciranda Preta, como mentorias, cursos, eventos? Como é que vocês estão pensando em seguir aí adiante para não ficar só restrito aos jantares? Essa é a próxima etapa. Você aí já trouxe algo que é o que a gente vem planejando. O que a gente percebe é que cada vez mais a Ciranda Preta vem se tornando esse espaço de busca das mulheres. E, como eu falei, são muitas mulheres inspiradoras, muitas mulheres que têm uma expertise muito grande no que fazem. E a gente precisa colocar isso a serviço uma das outras, não é? E a ideia é essa, é a gente fazer da Ciranda Preta um hub, e aí estou falando aqui em primeira mão, né? Um hub de carreira e negócios Ciranda Preta. E a gente vai fazer isso para a gente oferecer mentoria, workshops, colaborar na formação mesmo dessas mulheres para esse olhar do desenvolvimento, né? Do crescimento profissional, seja para aquelas que têm negócio próprio e que precisa de um suporte numa área que às vezes as outras pode ajudar, seja também para aquelas que estão no mercado mesmo, né? Enfim, trabalham em determinado lugar. Nós temos pessoas que fazem parte da gestão pública, né? Pessoas que estão na iniciativa privada, e a gente fortalecer isso e levando para esse caminho mesmo da formação, da contribuição de maneira efetiva para o desenvolvimento dessas mulheres que fazem parte da Ciranda. Então, essa é a próxima etapa, que já está sendo planejada, Ótimo. né? Tudo com muito carinho, com muito apreço, considerando quem nós somos, né? Como eu falo, existem os modelos que já estão no mercado, mas os modelos que estão no mercado não nos atendem. Com certeza, Então, instrumentalizar essas mulheres que muitas vezes têm negócios próprios, têm iniciativa, têm a vontade, mas não contam, né, com uma rede de apoio ou com a oportunidade mesmo de aprender, de ver ali na prática a coisa acontecer, né? Ficam ali estagnadas, presas no seu mundo ali, vivendo e tentando construir da forma que sabe, mas isso nem sempre é suficiente, né? Então que bom contar com um grupo de outras mulheres que querem impulsionar estas que às vezes estão ali paradas, não por opção, mas por não contarem com esse incentivo, com esse empurrãozinho que tantas vezes é tão caro, né? exatamente, exatamente. E mais uma vez, assim, eu acho que eu até fico sendo repetitiva falando disso, mas para nós mulheres pretas, enquanto a gente não entender que de fato a nossa força está no coletivo, e que é o que eu digo assim, são coisas que vieram com a gente, né? Foi o que nos trouxe até aqui, foi a gente ter se unido, Sim. né? Nós só resistimos, nós só existimos porque quem veio antes da gente se uniu, né? Então, pessoas, né, de comunidades diferentes, que residiam em lugares diferentes no continente africano, né, em territórios, idiomas, e se permitiram, né? A gente precisa unir para a gente conseguir resistir. E é assim que a gente tem que seguir, é o que eu digo assim. Quando a gente fala de ancestralidade, às vezes para algumas pessoas, é só a gente reavivar tudo que já há em nós, né? Tudo que já veio junto com o nosso DNA. Assim, não tem nada de novo, né? A gente só lança a mão das tecnologias que nós herdamos, mas a gente fazer isso de maneira intencional. E é isso que a Ciranda Preta tem buscado fazer,
né? Esse é o nosso propósito, acessar essas tecnologias ancestrais para que a gente possa avançar. É isso, não é inventar a roda, mas inventar a ciranda preta, é fazer essa ciranda girar, né? Essa roda acontecer. E mais uma vez eu digo, que bom contar com esse trabalho de vocês, com a expertise de vocês. Mande um beijo para a Najara, que pena que ela não pôde estar aqui, porque eu sei que ela tem 1001 demandas, mas a gente vai ter esse encontro. Eu espero estar nas próximas cirandas com vocês. E foi ótimo bater esse papo, trazer tanta informação para quem está lá do outro lado, talvez precisando desse incentivo. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Eu quero agradecer também a sua audiência. Eu espero que vocês gostem. Vou aproveitar e deixar um recadinho. Segue no Instagram a gente, @cirandapreta. O meu Instagram, Daniele Pires TM, da Najara, Najara Black. A gente está sempre compartilhando informação, falando um pouquinho dos nossos encontros, tá bom? E sejam bem-vindas, né? Sobretudo as mulheres pretas e também as mulheres não pretas que entendem, que compreenderam que precisam se movimentar e colaborar. Por que eu estou falando isso? Porque muito frequentemente nós recebemos também a demanda de mulheres não negras e que falam, eu queria participar, eu queria colaborar. E eu falo, olha, no jantar, realmente eu não consigo que você esteja, porque é algo que tem um recorte mesmo e que é importante para a gente manter dessa forma. Mas existem outras formas, sim, de colaborar, né? Nos apoiando, seja patrocinando as nossas ações, seja abrindo espaço, seja nos colocando em mesas mesmo de decisão. Então, existem muitas formas. Então, para aquelas pessoas não negras que dizem assim, olha, você não posso estar no jantar, mas eu posso colaborar com a Ciranda Preta? Sim, você pode. Faz contato com a gente, que a gente vê formas aí de viabilizar isso e você também ser uma impulsionadora de carreira, né, de negócios de mulheres pretas. Você não precisa ser apenas uma mulher preta para isso. Muito bom. @Ciranda Preta? Ciranda Preta no Instagram. Já foi, já fechou. Todo mundo seguindo e acompanhando. Lembrando para você que por enquanto é só, a gente vai ficar por aqui, mas na próxima semana tem mais as revistas aqui na sua TV Câmara de Salvador. Siga nosso Instagram, vá lá, acompanhe toda a programação no nosso YouTube. Aproveite que você está aí, ficou até agora, pegue a câmera do celular, aponte para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube, viu? Eu conto com você. Um beijo e até a próxima semana.